E aí, moçada, tudo bem com vocês? Sou o professor Alex, a gente já esteve aqui em outros encontros. Iniciaremos agora a nossa aula de História para a segunda série do ensino médio. O tema do nosso encontro é o período napoleônico e hoje vamos analisar como esse governo consolidou as conquistas da burguesia e, ao mesmo tempo, provocou uma forte reação política em todo o continente europeu. Então, nosso objetivo principal é desenvolver a habilidade M13CHS103 do nosso currículo, aprendendo a compor argumentos críticos sobre esses processos políticos e econômicos que redesenharam o mundo contemporâneo. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre Napoleão, continuidade da aula passada. Bom, vamos entender como Napoleão Bonaparte encerrou o ciclo de instabilidade da Revolução Francesa para estabelecer as bases de uma nova ordem liderada pela burguesia. A gente falou um pouco sobre isso na outra aula. Nesta aula, buscaremos evidenciar que o governo do Napoleão não foi apenas um evento militar, mas um projeto político que sistematizou as demandas de uma classe em ascensão. Vamos analisar como as transformações institucionais desse período nos ajudam a entender, a compreender a transição definitiva do antigo regime para a modernidade liberal, né? Então, estabelecendo um diálogo necessário entre o passado revolucionário francês e as bases do Estado que conhecemos hoje. Lembra que a gente estudou na última aula sobre feudalismo também. Então, para compreendermos a ascensão de Bonaparte, precisamos olhar para a França de 1799. O país estava em um esgotamento há 10 anos, de uma revolução. Imagine o cenário: inflação altíssima, fome nas ruas, corrupção no governo do diretório, ameaça constante de invasões estrangeiras, ou de uma volta da monarquia absolutista. Então, nesse vácuo de poder, a burguesia, a classe dos comerciantes e industriais precisava desesperadamente de estabilidade. Então, eles queriam alguém que garantisse o fim dos privilégios da nobreza, mas que também controlasse o radicalismo das massas populares. Isso, aí que entra, exatamente, João, aí que entra Napoleão Bonaparte, através do golpe. Ele ascende ao poder prometendo pacificar a nação. Então é fundamental percebermos que a figura de Napoleão surge como um ponto de equilíbrio estratégico. Então a burguesia francesa desejava o fim dos privilégios da nobreza e a proteção jurídica da propriedade privada, mas temia profundamente o radicalismo das massas populares e a instabilidade do governo do diretório. Então Bonaparte, com sua autoridade militar, autoritarismo, ofereceu a mão de ferro necessária para institucionalizar os ganhos econômicos da Revolução, transformando assim a energia das ruas em uma estrutura estatal burocrática, centralizada, acima de tudo, eficiente para os negócios, Isso. Você tinha feito uma pergunta. Exatamente, eu vou entrar nisso agora. Isso serve para nós todos. Eu vou passar a bola para todos. Então, Bonaparte é um salvador ou um vilão nessa história? Essa é a pergunta de ouro, Então, para respondê-la, precisamos analisar o Código Civil Napoleônico de 1804, que consolidou o direito à propriedade privada e a igualdade jurídica, Todos os cidadãos eram iguais perante a lei, acabando de vez com o feudalismo. Lembra que a gente falou um pouco disso? Mas, por outro lado, ele restabeleceu a escravidão nas colônias francesas e retirou direitos fundamentais das mulheres, reforçando o poder patriarcal. Percebem a contradição? Então ele usou a retórica da liberdade para expandir seu poder pessoal e se coroar imperador, enquanto as leis garantiam o livre mercado e a igualdade jurídica, o restabelecimento da escravidão nas colônias, a retirada de direitos das mulheres expõe as contradições desse projeto.
certo? Agora, no que se trata de geopolítica, o impacto no Brasil, vamos falar de bloqueio continental. Então, Napoleão não queria apenas a França, ele queria a Europa. Então, através das guerras napoleônicas, ele derrubou velhas dinastias e impôs o fim do absolutismo por onde ele passava. No entanto, ele enfrentava a resistência da Inglaterra, a maior potência industrial da época. Como não podia vencer os ingleses no mar, ele criou o bloqueio continental, em 1806. Então a estratégia era simples: proibir todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Ponto. Tentando sufocar sua economia. Então Portugal, economicamente, dependia da Inglaterra. Viu-se em um dilema, quer dizer, a invasão das tropas napoleônicas em Portugal forçou a fuga da família real portuguesa, em 1808. Então veja que interessante, uma decisão tomada em Paris alterou para sempre o destino do Rio de Janeiro, que passou a ser sede da monarquia e acelerou o nosso processo de independência. Então o período napoleônico representou a transição definitiva para o mundo burguês contemporâneo. Napoleão foi derrotado em 1815 em Waterloo, certo? Então, para a próxima aula, isso foi um resumo sobre Napoleão. Então, na próxima aula eu quero uma pesquisa sobre a questão desse processo de independência nas colônias espanholas da América Latina. Então, busque semelhanças e diferenças com o caso brasileiro, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.